diretor de teatro e artista plástico, e sua trajetória é marcada pela sensibilidade estética e pela dedicação à cultura aqui de Porto Seguro. É licenciado em Letras pela Católica de Salvador, com habilitação em Língua Portuguesa e Literatura, gestor cultural pela UESC, atua há décadas na formação literária e artística da região. É idealizador e coordenador do CEMPEC, Centro Municipal de Pesquisa, Educação e Cultura, além de coordenar a Biblioteca Municipal de Porto Seguro e o Coral Municipal. Como artista, ele dirigiu a Companhia de Teatro Prosopopeia, assinou performances e exposições premiadas em artes visuais e participou de eventos culturais e literários em Portugal, onde apresentou suas obras no Museu Judaico de Belmonte e no Museu de Zezé. É autor de Monturo e outras obras, e participou da coletânea série Crítica das Artes, Crítica, o lugar e o papel do pensamento crítico agora. Entre 2022 e 2024, exerceu a presidência da Academia de Letras de Porto Seguro, conduzindo aí um período de expansão institucional e diálogo com artistas e educadores aqui da região. Aqui, hoje, Carleone traz para a gente a obra Poesia na Roda, e é sobre ele que eu também interrogo como é o seu processo criativo, Carleone, e quais são os destaques na escrita dessa obra, qual é o gênero que ela aborda, de poesia, né? Mas quais são as poéticas e as estéticas que a gente pode contar na leitura dessa obra em específico? Boa noite. Dá para me escutar? Tranquilo? Porque Carleone não gosta do microfone, mas fala no microfone. Eu vou começar dizendo que eu comecei a escrever esse meu encantamento pela escrita veio da leitura, principalmente da leitura. Eu gosto sempre de lembrar que quando eu era guri, com 17 anos, mais ou menos, meu pai, a gente não tinha muito dinheiro lá em Salvador, eu gosto de falar sobre isso, não tinha condições de comprar livro. E a professora passou no período um livro, não sei se você teve, O Meu Pé de Laranja Linda, do José Mauro de Vasconcelos. E o meu pai, naquele período, ele, como não tinha dinheiro para comprar um livro novo, ele foi no sebo lá em Salvador. E no sebo ele comprou um livro velhinho, com aquela capa azul, com um menino desenhado. E aquele livro velhinho, antes de me entregar, porque ele sabia que eu não queria um livro novo igual a qualquer menino, ele pegou um perfume de limão que vendia na época e jogou entre as páginas. Isso eu com 7 anos. E quando ele me entregou aquele livro, que ele abriu aquelas páginas perfumadas, começou o meu encantamento pela leitura. E aquela história do José Mauro fez também que eu me encantasse por escrever. Minha mãe começou a atuar, vamos dizer assim, também teve muitas dificuldades, mas ela conseguiu se formar já adulta, como professora de língua e literatura, que foi também um caminho para que eu gostasse de estar junto às artes. E esse meu processo criativo, ele parte justamente desses ensinamentos que o meu pai, que a minha mãe, quando eu era criança, numa época difícil, eu fui criança na época da ditadura militar, num período em que as falas eram cerceadas, eu cresci com isso na minha cabeça. Então eu cresci também com uma mãe de luta, professora que fazia com que eu pensasse e contestasse. Eu acredito que isso e esse envolvimento da minha família com a arte, meu pai, apesar de não ter condições, mas fazia todo o possível para que eu conseguisse material para desenhar, para pintar, para fazer esculturas com massinhas de modelar. Isso foi se juntando, eu acho que nessa mistura, surge Carleone, um escritor. Surge Carleone, um escritor que se encantou principalmente pela poesia, que eu acredito que a minha obra mais forte vem da poesia. Eu estou assim sendo até a mais forte. Os últimos livros que eu escrevi, o primeiro foi o Monturo. Você sabe o que significa Monturo? Nem eu sabia. Eu perguntei a meu irmão, eu tinha feito vários poemas e queria lançar o livro, e perguntei para ele um nome. Aí ele falou Monturo. Não sabia, achou muito bonito, né? Eu fui procurar no dicionário. Monturo era um monte de lixo. Quando ele leu que eu podia, ele falou isso brincando.
E eu coloquei, o meu primeiro livro ficou com esse nome, Monturo. E ele falava, o primeiro poema fala assim: longe vai a minha estrada, longe vai a minha, a sua, a nossa estrada, longe vai assim distante, quase infinita, longe vai também o meu, o seu, o nosso destino, e nós seguimos, vamos, somos peregrinos, temos muito a caminhar, temos muito a repartir com o mundo, temos muito a repartir com tantos, e para onde iremos, eu não sei para onde eu vou, nós não sabemos, mas não importa, a estrada é nossa e temos que caminhar. E eu fui caminhando, e através dos caminhos da minha vida, a minha obra foi surgindo, a minha obra poética foi surgindo, e atualmente os 3 últimos livros que eu fiz, um foi Poesia na Roda. Eu cresci em Salvador, e eu pensei nessa roda que movimenta, né? Essas coisas circulares que movimentam o mundo, mas na roda de capoeira, porque eu estava num local onde a capoeira é pulsante, e eu falo sobre essas coisas, falo sobre a situação das religiões de matrizes africanas na nossa Bahia, desse preconceito que a gente vê, não é? Que ele é tão vivo. Então, Poesia na Roda fala sobre isso, e sobre a minha vivência em Salvador, em terreiros, brincando em terreiros, que eu morava num bairro que tinha terreiros próximos. Isso é o Poesia na Roda. Só que, junto com isso, batia aquele poeta também que gostava da poesia por encantamento. A poesia que fala da poesia, a poesia que fala de coisas mais subjetivas, que estão aqui na nossa mente, mas que eu vejo de uma forma mais carinhosa, vamos dizer assim. Então, os meus outros erros. Agora eu quis trazer para vocês hoje, o Rod colocou a Poesia na Roda, mas diante desses acontecimentos que nós estamos passando no nosso Brasil, a gente viu o Rio de Janeiro, mas o nosso país ele vem crescendo, não é? E com ele vem crescendo a violência. A gente está vendo o Rio de Janeiro e todo mundo conversando, agora todo mundo é especialista sobre, não é, a violência no país. Mas o Comando Vermelho teve início na época da ditadura, em 1969, e ele foi sendo construído e foi se deixando construído. E hoje nós estamos em um país no qual a violência impera. A Bahia também, a Bahia é um dos estados que mais mata. E este livro, Chorumes Poéticos, Realistas e Sonhadores, que eu coloquei aqui, o desenho também é meu, é um pouquinho sobre a bandeira do Brasil, volta um pouquinho aqui, está no meio disso tudo que vem acontecendo. E Chorumes, quem sabe o que é Chorumes? O meu primeiro livro foi Monturo, que é o Monturo. Chorumes é aquele líquido que corre no Monturo. Não é? Então tem tudo a ver com esse processo, vamos dizer, na minha vida diante de um país que tem tudo para dar certo, mas por descaso, principalmente do poder público. Não é? Eu acho que durante todos esses anos, diversos governos, não é? A gente vê a viver. Um dos poemas que eu acho que tem a ver muito com... Olha o tempo aí que o caminhão fala para caramba. Tem a ver muito com essa situação que nós vivemos hoje, se chama o mapa da violência. Mas a polícia necessita da violência para sobreviver, para crescer enquanto instituição. A polícia necessita de crianças mortas por armas de fogo, necessita do tráfico, necessita de bandidos. Uma sociedade em paz não necessita da polícia, e o policial pode jogar peteca nas praias nas tardes de domingo. Mas a igreja necessita da violência para sobreviver, para crescer enquanto instituição. A igreja necessita de jovens sem sonhos, de crianças mortas por armas de fogo, necessita do tráfico, necessita de bandidos. Uma sociedade em paz não necessita de igreja. E o fiel pode jogar peteca com os pastores nas praias das manhãs de domingo. Mas o governo necessita da violência para sobreviver, para crescer enquanto instituição. O governo necessita de jovens sem sonhos, necessita de crianças mortas por armas de fogo, necessita do tráfico, necessita de bandidos. Uma sociedade em paz não necessita de governo. E o eleitor pode jogar peteca com os políticos nas praias, nas tardes de domingo.
Isso é o mapa da violência. Isso é um poema que nasce, dentro dos poemas que eu faço, que nasce das minhas dores, mas das dores daqueles que morreram durante todos esses anos. Que o que aconteceu no Rio de Janeiro não é coisa da agora. Se a gente lembrar Carandiru, se a gente lembrar massacres que tiveram por aí pelo esse Brasil, na própria Bahia, aqueles 13 de Cabula que foram mortos, e a polícia é o mais suspeito de todos, né? Porque a polícia baiana é uma das que mais matam. Então a minha poesia, ela nasce justamente dessas vivências nossas do nosso país. Ela nasce desse nosso pé no chão, nesse dia a dia daquele trabalhador que vai, que se esforça para fazer o nosso país crescer, mas que em troca tem o quê? Essa violência, não é? Porque a violência tem gente que ganha com isso, muita gente que ganha com isso. E a poesia de Caminhão, ele fala de coisas belas também em outros livros, mas esse livro aqui, ele foi feito no período da pandemia. Eu estava em casa confinado, e tem poemas aqui que também falam sobre aquele confinamento, sobre aquela violência que o país sofreu num momento tão difícil que nós vimos negacionismos em cima de vacina, negacionismos que faziam com que as pessoas fossem às ruas, não é? Num momento que não era para estar todo mundo transitando. Então é isso, o meu processo criativo ele vem justamente em cima das minhas vivências, não é? E essa estética, ela cabe, eu acredito que em cima de todos esses pilares que a poesia, que a construção poética, ela me traz, ela me dá essas condições de estar escrevendo, falando o que penso, o que os outros pensam, que uma poesia não é só minha, quando eu coloco ela, ela passa a ser de todos, e cada um entende do seu jeito, né? Então é isso, valeu, Carlos. Carlos.